Bem-vindos de volta ao nosso canal, pessoal. Oramos para que seu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo. Esperamos que você goste deste vídeo e convidamos você a se inscrever para se manter atualizado com todos os insights mais recentes. Junte-se a nós nesta jornada sagrada enquanto nos aprofundamos em uma mensagem do além, suma que continua a inspirar e a chamar para a ação em nossas vidas espirituais. Por favor, fique conosco até o final do vídeo. Em uma visão notável em 3 de setembro, a irmã Marta, uma freira devota, se viu no meio de um profundo encontro espiritual enquanto rezava o rosário, suma devoção que ela guardava profundamente em seu coração. Era exatamente às 11 horas da manhã quando a aparição extraordinária ocorreu. Enquanto ela rezava, uma figura radiante e jovem apareceu diante dela. Era ninguém menos que o Papa João Paulo II, vivo com luz e transbordando de presença divina. O momento foi tão vívido e real que a irmã Marta soube imediatamente que era ele, o Papa João Paulo II, embora agora em um estado de glória. Ele se juntou a ela em oração, e juntos eles continuaram o rosário, criando um elo poderoso e ininterrupto entre o céu e a terra. Este encontro sagrado demonstrou como a oração transcende todas as fronteiras, alcançando os reinos do divino. A presença do Papa João Paulo II foi tão profunda que ele explicou o significado mais profundo de sua oração compartilhada, especificamente porque eles oravam em latim. Ele revelou que o latim, como a língua universal da Igreja, tem uma sacralidade especial, se é a língua atemporal que une os crentes de todos os cantos do mundo, independentemente da nação ou cultura. Esta ênfase no latim foi um belo lembrete da tradição duradoura da Igreja e da unidade espiritual que existe dentro do corpo de Cristo, mesmo em tempos de grande provação e transformação. Quando o rosário chegou ao fim, o Papa falou diretamente com a irmã Marta com uma mensagem poderosa. Suas palavras foram claras: a Igreja está enfrentando desafios sem precedentes no mundo de hoje. O futuro da Igreja e da própria humanidade está nas mãos da oração, especificamente, do rosário. É por meio da oração que encontraremos a força e a graça para suportar esses desafios e superar as crises que ameaçam nossa fé, famílias e sociedade. O Papa pediu urgentemente orações em várias áreas-chave de preocupação que eram profundamente urgentes para a Igreja e o mundo em geral. A primeira área de foco foi a unidade da Igreja. O Papa João Paulo II enfatizou que em tempos de divisão e conflito, a força da Igreja depende de sua capacidade de permanecer unida. Ele pediu orações para curar as fissuras que se formaram tanto dentro da Igreja quanto em seu relacionamento com o mundo. As divisões entre crentes, clérigos e líderes devem ser curadas para que a Igreja cumpra sua missão e permaneça firme contra as provações que estão por vir. Sua mensagem foi um chamado para deixar de lado as diferenças e nos unirmos em amor e fé, pois a unidade é a base da força diante da adversidade. Em seguida, o Papa pediu à irmã Marta, se por meio dela, a toda a Igreja, que orasse pelas famílias. Ele descreveu a família como a própria pedra angular da Igreja e da sociedade. Com ameaças crescentes à vida familiar, como a erosão dos valores tradicionais e a crescente influência do secularismo, o Papa João Paulo II enfatizou que as famílias devem ser reforçadas com oração, amor mútuo e fé. A sobrevivência e o futuro da missão da Igreja, ele disse, dependem de famílias fortes que defendem a santidade da vida, do amor e da devoção. Outra área crucial para a oração foi o reavivamento da fé. O Papa alertou sobre uma tendência crescente em que muitas pessoas estavam se perdendo, abandonando os ensinamentos de Cristo ou se tornando indiferentes à fé. Ele pediu orações para reacender o fogo da fé naqueles que lutam contra a dúvida ou a desilusão. A força da Igreja, ele declarou, está na vibração de sua fé. Sem isso, ela não pode permanecer firme contra as tempestades que ameaçam quebrá-la. O Papa pediu que a oração e a devoção sejam as chaves para reacender os corações dos fiéis e garantir a sobrevivência da Igreja em um mundo cada vez mais dividido e separado de suas raízes espirituais.
Este encontro com o Papa João Paulo II não foi apenas uma visão pessoal para a irmã Marta, mas um profundo aviso espiritual e convite para todos nós. Sua mensagem serve como um lembrete da importância da oração, unidade e fé, especialmente nestes tempos desafiadores. Por meio da oração, podemos enfrentar as tempestades, restaurar famílias e reconstruir a Igreja sobre a base firme do amor e da verdade. A aparição do Papa nos lembra que agora, mais do que nunca, devemos nos unir em oração. É por meio da oração que acessamos a força e a graça divinas, e é por meio do Santo Rosário que aprofundamos nossa conexão com Deus. Que esta visão seja um chamado à ação, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Por meio do poder da oração, do amor de Cristo e da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, podemos superar qualquer provação que surja em nosso caminho. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para ser notificado sobre o conteúdo futuro. Que a graça de Deus esteja sempre com você. Em um diálogo notável com a irmã Marta, o Papa João Paulo II destacou vários pontos vitais sobre o futuro da Igreja e o estado do mundo. O Papa falou com urgência, ressaltando a necessidade de orações e ações para defender a santidade da Eucaristia, o próprio coração da vida e da missão da Igreja. Como a verdadeira presença de Cristo, a Eucaristia deve ser reverenciada e protegida. O Papa João Paulo II alertou sobre os crescentes ataques à Eucaristia, tanto de dentro quanto de fora da Igreja, e pediu a todos os fiéis que salvaguardassem esse tesouro mais sagrado. Ele lembrou a todos que a Eucaristia não é apenas um símbolo, mas a fonte e o cume da vida cristã. É na Eucaristia que encontramos o Cristo vivo, e sua proteção é primordial para preservar a essência da nossa fé. A irmã Marta, profundamente comovida por esse encontro, também buscou clareza sobre certos aspectos da vida e da jornada espiritual do Papa. Uma das revelações mais surpreendentes veio quando ela perguntou sobre a jornada de sua alma após a morte. Apesar de sua canonização como santo, o Papa João Paulo II confessou que havia passado pelo purgatório. Essa revelação chocou a irmã Marta, como chocaria a muitos, mas o Papa explicou o motivo disso. Ele a lembrou, com humildade, que mesmo como vigário de Cristo, ele era um homem sujeito às fraquezas e falhas humanas. Ninguém, nem mesmo o Papa, está imune à necessidade de enfrentar a purificação antes de entrar na plenitude do céu. Ele reconheceu abertamente que, como todas as pessoas, ele havia cometido erros durante sua vida terrena, e o purgatório serviu como o lugar onde sua alma passou por purificação antes de ser acolhida na glória eterna. Apesar da purificação que ele havia sofrido, o Papa João Paulo II expressou sua profunda gratidão pela intercessão da Virgem Maria, a quem ele havia sido devoto durante toda a sua vida. Ele compartilhou como sua poderosa intercessão esteve com ele na hora de sua morte, garantindo a salvação de sua alma. Seu profundo amor e confiança em Maria foram sua constante fonte de força e orientação ao longo de sua jornada terrena, e foi por meio de sua intercessão que sua alma foi levada à paz eterna. Uma das mensagens mais poderosas que o Papa João Paulo II transmitiu durante esse encontro foi sua reflexão sobre o estado atual da Igreja. Ele falou sobre a Igreja passando por um processo de purificação, semelhante à paixão de Cristo. Assim como Jesus sofreu e morreu na cruz antes de sua gloriosa ressurreição, a Igreja também deve suportar um período de sofrimento e purificação. Este é um processo necessário para que a Igreja se torne verdadeiramente santa e emerja mais forte e mais unida na fé. O Papa reconheceu que a Igreja, como qualquer instituição humana, não está isenta de falhas se ela foi ferida por escândalos, pecados e divisões. Mas por meio das orações, arrependimento e fé inabalável dos fiéis, a Igreja será purificada e emergirá vitoriosa.
A irmã Marta, profundamente tocada por essas palavras, sentiu um renovado senso de propósito e esperança. A mensagem do Papa falou diretamente à crise e confusão que muitos sentem dentro da Igreja hoje, mas também ofereceu uma mensagem de grande esperança e encorajamento. Ele lembrou a todos que a identidade da Igreja não é definida por suas imperfeições ou falhas, mas por seu compromisso inabalável com Cristo. A purificação, embora dolorosa, é um passo necessário na preparação da Igreja para um futuro mais glorioso, muito parecido com a ressurreição de Cristo após sua paixão. Por meio dessa purificação, a Igreja será santificada mais uma vez e emergirá mais forte, mais unida e mais dedicada à missão de espalhar o Evangelho e nutrir os fiéis. Este encontro serve como um poderoso lembrete para todos nós de que, mesmo em meio a provações e lutas, a Igreja continua sendo o corpo vivo de Cristo, guiada pela providência divina. A purificação pela qual a Igreja está passando não é um sinal de derrota, mas um passo em direção a uma santidade maior. Somos chamados a permanecer fiéis, a continuar em oração e a confiar no plano divino de Deus para a Igreja e para toda a humanidade. Em um mundo onde a divisão e a incerteza parecem reinar, as palavras do Papa nos convidam a permanecer firmes em nossa fé, a proteger a santidade da Eucaristia e a lembrar que o plano de Deus para a sua Igreja está se desenrolando, mesmo nestes tempos difíceis. Por meio da oração, do arrependimento e da unidade, emergiremos desta purificação mais fortes do que nunca, preparados para cumprir nossa missão como povo de Deus. Vamos ter coragem nestas palavras e permanecer firmes em nossa devoção a Cristo e sua Igreja. Bem-vindos de volta ao nosso canal, queridos amigos. Oramos para que seu dia seja repleto da graça e da paz de Deus. Obrigado por se juntar a nós nesta profunda jornada espiritual. Se você ainda não se inscreveu, convidamos você a fazê-lo e a permanecer conectado conosco para vídeos futuros. Junte-se a nós enquanto exploramos a poderosa mensagem de hoje. A extraordinária visão da irmã Marta sobre o Papa João Paulo II traz um profundo chamado à ação para todos os crentes. Quando a visão concluiu, o Papa João Paulo II entregou uma mensagem poderosa e urgente à irmã Marta de rezar o Santo Rosário. Ele enfatizou que o rosário não é apenas uma oração, mas uma arma espiritual, capaz de transformar o mundo e as vidas daqueles que se comprometem com ele fielmente. As promessas anexadas ao rosário, ele assegurou a ela, são reais e acessíveis a todos que se dedicam a essa prática sagrada. Em um momento de grande turbulência espiritual e incerteza global, o Papa João Paulo II enfatizou que o rosário é uma fonte de proteção, orientação divina e força. O mundo pode estar cheio de caos e medo, mas o rosário oferece um caminho para a paz, para o favor divino e para o conforto da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ele pediu à irmã Marta que espalhasse essa mensagem por toda parte, encorajando todos que ela conhecesse a abraçar o rosário como um meio de renovação espiritual e defesa. Esta visão serve como um lembrete pungente do poder da oração, da importância da unidade dentro da Igreja e da necessidade de vigilância espiritual. O chamado do Papa João Paulo II aos fiéis transcende o tempo e o lugar. Sua mensagem é tão relevante hoje como sempre, se encorajando todos os crentes a permanecerem firmes em sua fé e confiança na vitória final do bem sobre o mal. Quando a visão chegou ao fim, o Papa João Paulo II lembrou a irmã Marta da necessidade de purificação dentro da Igreja. Embora essa purificação possa ser dolorosa, é essencial para a Igreja cumprir sua missão divina. A Igreja, como todos nós, deve passar por um processo de transformação antes que possa se erguer em glória, mais forte e mais unida em seu compromisso com Cristo. É por meio da oração e da perseverança que esse processo se desenrolará, levando a uma Igreja purificada, pronta para enfrentar os desafios futuros. À luz dessas mensagens, convidamos você, nossos amados espectadores, a participar ativamente do chamado à oração.
Junte-se ao movimento espiritual para rezar o rosário diariamente, invocando a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria por proteção, orientação e força. Para mostrar seu comprometimento com a oração, encorajamos você a comentar o Amém ou abaixo, como um sinal de sua disposição de se juntar a este chamado global por unidade e favor divino. A mensagem do Papa João Paulo II também abordou outras preocupações urgentes: a unidade da Igreja, a proteção das famílias e a defesa da Eucaristia. Esses são os pilares sobre os quais a Igreja se apoia, e eles devem ser guardados e nutridos por meio da oração, reflexão e ação. Ele lembrou à irmã Marta que mesmo os santos, apesar de sua santidade, devem passar pelo purgatório. Esta revelação humilhante mostra que mesmo os mais devotos devem passar pela purificação para entrar totalmente na presença de Deus. A visão do Papa João Paulo II é um lembrete profundo de que os desafios que a Igreja e o mundo enfrentam não são sem propósito. Por meio da oração, purificação e fé, podemos superar essas provações. A mensagem é clara: confie no plano de Deus, permaneça fiel aos ensinamentos de Cristo e recorra ao rosário para obter força. À medida que enfrentamos as incertezas do nosso tempo, o chamado do Papa João Paulo II à oração se mantém como um farol de esperança. Por meio de nossas orações e fé coletivas, podemos fortalecer a Igreja, proteger nossas famílias e defender a Eucaristia. Vamos nos unir como um só corpo, abraçando o poder do rosário, confiando que, por meio da oração e da fé, podemos enfrentar os desafios que temos pela frente com confiança na misericórdia e no amor de Deus. Obrigado por fazer parte desta jornada. Sua presença e engajamento tornam esta exploração significativa e impactante. À medida que continuamos a refletir sobre essas mensagens poderosas, que todos nós encontremos inspiração e esperança em nossa fé compartilhada. Até a próxima, que a paz de Deus esteja sempre com vocês. E lembrem-se, como disse o Papa João Paulo II, reze o rosário com todo o seu coração, se é a chave para abrir sua alma à graça de Deus e trazer paz ao mundo.